Fechado à Segunda, um podcast com Ricardo Leite e o Tasqueiro. Fechado à Segunda. O stand-up é a tua paixão. Não, é cena de eu durante a pandemia não ressaquei do emprego que tenho, mas o stand-up ressaquei, portanto. Chegaste a fazer alguma merda em Zoom? De trabalhos de stand-up? Sim, mas não era bem stand-up, era roast. O que eu fazia era com as empresas, aqueles corporates, que era, eu pedia que os recursos humanos me mandassem print screens das reuniões normais. E para eu estudar o pessoal, sabes? Depois começar a dizer que o gajo... Olha o gamer, olha ali o gamer, que jogos do filho, não sei o quê, atrás. Olha o intelectual, nunca leu aqueles livros e tal. Tipo, e fazia ali uma interação com o pessoal do... Mas tudo por Zoom. Tudo por Zoom. Mas não é sendo de stand-up. Não é, eu vinha para estava a chegar aqui, não sei o quê. Isso não dá. Não dá. É cru. É cru, não tens feedback nenhum. E durante essa altura também te fizeste muitas cenas online com formações e... Fiz. A cena que eu tinha... Na pandemia eu percebi uma coisa, que é... Se eu não estiver fixe para estar a criar, tenho de estar fixe para estar a aprender. Porque ia ser demasiado tempo vazio nas mãos para não estares a fazer nada com ele. Então eu fiz 2 formações de Photoshop, fiz mais uma formação de guionismo e para além disso ainda montei uma ponte com o Brasil, que era uma cena chamada Tá na Live, em que eu fazia lives com comediantes brasileiros e pessoal do Brasil, e ainda me dediquei a fazer na altura uns vídeos de culinária, por paixão. Tínhamos falado sobre isso. Pronto, e depois conforme a vida foi tomando o caminho e aqueles vídeos não estavam dentro dos parâmetros que eu via os outros a atingir, eu também deixei de os fazer também, pronto. Mas estava a falar aqui dos vídeos todos ou os vídeos de culinária? Todos, basicamente todos. Mas especialmente os de culinária. Isto não é muito fácil. Não. A produção de vídeos de culinária é uma arte em si. E não era eu com 2 câmaras de fotográficas e um telemóvel por cima que ia conseguir fazer ali uma coisa que... Mas o que é que achas que faz com que uma pessoa queira partilhar as coisas? Isso vem de uma sede de partilhar, não é? A cena é... Eu acho que os comediantes, por desenho, por toda a gente que é da malta da comédia e tal, sofre de 2 problemas. Um é, nós temos uma necessidade de aprovação dos outros muito grande. E a outra é, nós temos um ego muito grande também. E é a somatura destas 2 coisas que nos faz correr um dos maiores riscos do mundo, que é ir para um palco, dizer uma piada e aquilo bater ao lado. Se fores ver as listas das coisas que as pessoas mais têm medo, falar em público é das primeiras. Se é que não é a primeira. Fazer stand-up é falar em público só que é Red Bull. Estou a falar em público, a partir de não precisas ter piada. Se fazer stand-up tens de ter piada a cada 30 segundos. Elas têm de estar a bater, não é? Opa, e é isto, no fundo, que te leva à cena de tu queres partilhar. O que é que me levou a fazer a culinária? Primeiro eu gosto de cozinhar e depois eu tinha de fazer alguma coisa. Não andavas aí maluco. Não era só dar em maluco, era. Eu não queria, era que passasse. E eu vi colegas meus a acontecer isto. Que passa a pandemia e eles regrediram na carreira. Por causa daquilo. Perderam seguidores, perderam relevância. Eu durante a pandemia ganhei mercado. Tanto que quando comecei a trabalhar, mal se abriu, comecei logo a trabalhar. Porquê? Porque trabalhei durante a pandemia. Acertei-as todas, de certeza que não. Com o jeito que eu tenho. A maior parte não gostou, mas eu estava a trabalhar, as pessoas olhavam e estava vivo, percebes? Enquanto, faz tudo morto, não traz nada. E foi isso. E por isso é que eu tenho a sede de ir para a frente e de fazer aquilo. E quando tu começaste a fazer stand-up foi em 2008? Sim, 2008. Ou seja, a pandemia acontece quase uma década depois já. Sim. Mais de uma década. Mais de 12 tens muitos quilómetros já nas pernas. Já em 2020 já estamos ali perto dos 1500 espetáculos, se não foram mais. A maior parte deles 1 hora sozinho. Norte a sul do país. Muitos tascos, muito esterco.
Muito. Agora define esterco. O que é de facto Esterco é esterco? quando tu chegas a um sítio onde as pessoas vão ver comédia, mas não sabem o que é que vão ver. Então tu chegas lá e tem canalha a correr, tem pessoal que te vai responder às piadas todas porque acha que está a ajudar, a luz aparece de baixo para cima. Estás a ver? Isto é que eu digo que é esterco, que é no sentido de. E qual é um exemplo desse esterco? Não vou agora dizer porque era de mau. Já passou. Era de mau, Já passou. era de mau tom. Não é o Ainda- observar. Pelo contrário, acho que está nos antípodas. Acho que está nos antípodas. Sei. Eh, Senão não estávamos aqui também. não, também é verdade. Mas a realidade é que se algum sucesso nós conseguimos, também são 5 anos de trabalho. Quer dizer, nós começámos em 2019, parámos na pandemia, depois voltámos para a frente, e é exatamente por causa deste jeito que vocês viram, precisam de mais uma tripla. Eu tenho mais uma tripla. E vem dali um tolinho, que é tal tolinho como eu, que tolinho daqui dizer nós precisávamos disto. E lá vai ele à procura do que nós precisávamos, para nós estarmos cada vez mais nos antípodas dessa Do esterco. cena do esterco, que é, aqui tudo é controlado. Eu muito orgulho tenho no comentário que o Fernando Rocha fez a primeira vez que eu vim aqui, que veio aqui, que ele disse assim: isto lembra-me o Tic Tac e o Coliseu do Porto. Porque o Tic Tac é o bar onde ele começa, em que ele diz que o ambiente lembra-me o Tic Tac, parece-me uma grande família, e o Coliseu do Porto, porque está tudo super profissional. A luz, o som, a música de entrada. Ok, então isto orgulha-me muito, Claro, não é claro? claro. E é exatamente por causa disso que, aliado há muita coragem na hora de fazer os alinhamentos, porque seria-me fácil eu ter mais amigos meus a atuar e eu preocupei-me sempre em primeiro lugar em trazer quem eu acho que a casa vai receber bem, quem eu acho que vai resultar com o público que tenho, em vez de quem eu gosto. E depois vamos para a frente e à frente podemos, e o público ficando educado e habituado e tal, podemos sempre evoluir nesse sentido. Mas às vezes tem essa, não é? Tu olhas e tens aquele teu colega que tu gostas muito dele, achas-lhe piada, mas tu percebes que aqui não vai dar. E então, por muito que ele te dizer, olha, posso ir atuar eu? Podes, eu arranjo-te 10 minutos, o gajo. Eu sei perfeitamente que ele quer fazer o spot deadliner. Claro. Pá, mas não tem vida para aquilo. E também de estar a pôr à frente, e vai ser só pior para todos. Pá, eu tive sempre, nestes 5 anos, tive sempre comigo primeiro eu tomei algumas decisões que não gosto nada, mas que depois olhei e digo assim, esta decisão foi bem tomada porque o público gostou. Faz E sentido. se o público gostou, É engraçado que tenhas dito isso. Tu sentes que és tipo o padrinho de muita gente? não, Deus me livre. É que o padrinho tem de pagar. Pois é. Não, eu não sou padrinho de ninguém. A única coisa que eu faço é, eu tenho um jeito natural para ver defeitos e pôr defeitos. É uma coisa que toda a gente que me conhece sabe que eu tenho. Eu sou um gajo que chega a um sítio qualquer, olho, e isto é um bar não sei onde, ou o maior espetáculo do Circo de Soleil, e digo assim, aquele projeto não era assim. Eu sou esse gajo. Nós tínhamos até um meme entre mim, eu, o Zé e o Joel, que nós tínhamos muitos memes nossos. Foram os dois com quem eu comecei a fazer stand-up. Ou melhor, eles começaram a fazer comigo, é que eu descobri para a série. Que sou eu assim, com os braços cruzados, a olhar assim, meio do lado, e por baixo dizia: isso que tu estás a fazer não é assim que se faz. Que era muito a minha cena. Isso também vem muito da parte de. Estavas a falar da outra parte da carreira, não é? Tu és um gajo que está sempre em manutenção de coisas. Não, Achas que não? não, eu tenho um gosto muito grande por aprender coisas. Ok. Por aprender e por saber coisas. E depois, tendo a ser muito direto e dizer muitas coisas que às vezes me desfavorecem mais do que me favorecem. E então eu tenho isto, que é, se tu quiseres começar a fazer stand-up, quiseres vir aqui fazer 10 minutos, eu sou capaz no dia a seguir, sendo-me contigo com o vídeo, e estamos ali 2 horas. E eu estou-te a partir do texto também, estou a dizer, estás a ver esta paragem, não podes fazer assim, tem de ser desta maneira, tem de ser daquilo. E quem quis aproveitar isto comigo, aproveitou. Quem quis aproveitar esta ajuda comigo, aproveitou. Pá, quem ouviu, quem não pediu ajuda, quem não quis saber e tal, pá, não quis. E isso vem também do facto de todo o tempo livre que tu tens, além da tua profissão, não é? Do teu lado mais profissional, além do stand-up, tu estás sempre a tentar aprender, estás sempre a Sim. tentar procurar, não é? Sim, e ao mesmo tempo também eu tenho uma cena por ver noites de comédia
para ver a malta mais nova. Porque a realidade é que eu tenho 48, vou fazer 49 daqui a um mês e pouco, e os putos, e hoje temos aí o David Silva, tem 18. Zé. Tem 18. E aparece com uma dinâmica, uma forma de pensar, completamente diferente. Já vai mais. Mas também já inspirado por uma nova geração. Já por uma nova geração e tal. Mas isto parte-se bem do Jota para baixo. Mas tu pensares, por exemplo, Do Jota, estou a falar do do João Pedro Pereira, eu chamo-lhe o Jota. Mas tu pensares, por exemplo, dois ou três anos à frente, e pensares no Jorge Gonçalves ou no Rua, eles a linguagem já não é bem a mesma. Não. Ou seja, o que eu acho é que eu ganho sempre ao ver os outros, mesmo que não seja para dizer eu não sou capaz de fazer aquilo. E aquilo não é para mim. Mesmo assim, eu ganho sempre a ver os outros. Depois, quando estou a ver, opá, pronto, inevitavelmente trocam as opiniões e que E estavas a falar sobre isso, estava aqui a pensar, quem é que te ensinou a ti o que tu sabes? eu sou o filho mais novo de 6 irmãos. Então, E foi isto muito é- ensinamento. Isto, não, É sempre. Tens que é. animar-te, senão anima. Não é só isso, é a velocidade. A velocidade da resposta. O gajo mandar-te uma boca e comer por cima. E tal. Pá, isto É o timing. o timing, a velocidade. Comédia é timing. A não é? resposta, sim, a resposta pronta vem em primeiro lugar daí. Pá, sem dúvida nenhuma. Depois, eu consumo muito Herman. Que é o. Herman, disseste Consumo Herman. muito Herman José. É que eu percebi erva. Não, por acaso sabes que não sou nada de isso. Não. Não, nem tenho pulmões para isso sequer, eu estou sempre. Não Lixado. não. Eu é É super um real. grande Eu é ensinamento. super real. Mas sim, muito Herman José, muito. Muito Fawlty Towers, Britcom, BBC. que na altura BBC. É Não, geracional também, não é? sim, que era um bocado a minha cena. Depois aqueles filmes ali, até ao pai ao. Tipo, que é usados pelos ares. Tem para aí aos altos pelos ares. Depois já começa a passar um bocado. Mas ali para trás, os aeroplanos, os Spaceballs, todos aqueles filmes de muito. Sim. Os onde para a polícia e tal. Que é um bocado a comédia de... Força. Obrigado, amigo. Não, é melhor assumir, senão depois no raccord não fica bem. Exato. Que é um bocado aquela comédia de... É um absurdo. meio de absurdo e tal, que são todos filhos dos Monty Python, de certa forma. E depois Herman. E a seguir ao Herman, eu quando começo a fazer stand-up e percebo que não percebo as mecânicas, ou seja, eu via stand-up muito o Levanta-te e Ri, e depois algumas coisas começaram a chegar a Portugal, entretanto, de DVDs que a gente mandava vir dos Estados Unidos e que não havia muito no nosso mercado. E eu percebia que havia ali eu percebia que haviam ali fórmulas, mas eu não dominava aquilo como deve ser. A determinada altura eu deparei-me com um livro na Amazon da Judy Carter, Claro. que é o Stand-Up Comedy The Book, que foi a primeira edição que ela fez, que é o livro que acaba por ensinar 95% dos Judy comediantes. Carter, de quem és agora? Agora de quem Grande sou amigo. Um grande amigo não. Somos amigos virtuais, eu nunca a conheço pessoalmente, mas porque depois da internet me veio a fazer esse... Mas como é que isso aconteceu? Eu não faço ideia, nem sei quem é. A Judy Carter, ela é uma super senior, não é? Porque eu sou... Se eu tenho esta idade. Ela é a senhora que ensina toda a gente que tu conheces da televisão dos Estados Unidos a escrever. A escrever. Jay Leno, não sei se Tu o que é Seinfeld. Que ela tem 80? Ela está perto de 80, 70 e tal, 80. Então, e como é que isso aconteceu de a conheceres? É daquelas coisas. Eu quando foi da pandemia, eu fiz aquela cena do Tá na Live. Eu já tinha uma conexão próxima com Maurício Meirelles, que é um comediante brasileiro. Sim. E depois também conheci o Renato Albani, e depois também conheci o Taiguara Torro e a Manu Maciel, que é uma comediante brasileira em Los Angeles. Ok. E é a Manu que está a tratar das coisas da Judy Carter. Está a ajudá-la com a internet, não sei o quê. E há uma vez que elas estão em live no Instagram e eu Ui. simplesmente ligo para a Manu para o telefone
É que nem sequer era o WhatsApp. Eu liguei para os Estados Unidos, porque eu sabia que o WhatsApp não ia tocar. Eu liguei para o telefone e disse, mano, eu quero entrar nessa live agora. E ela, mas é o meu ídolo, não esquece lá isso. E ela subiu uma live, nós começámos a falar e a partir daí começámos sempre a participar. Aconteceu uma coisa gira que foi, na altura ainda batia Clubhouse, lembram-se? Lembram-se do Clubhouse? A aplicação, sim. A Que o aplicação. pessoal juntava-se todo ao mesmo tempo. É o quê? Pô, mas é geracional, estás a ver? Tipo, E é um bocado. Clubhouse. tu és da geração do meu irmão, eu sou da minha geração porque sou eu, e tu és da geração se fosse o meu irmão mais novo. Durante a pandemia, Fazes puta ideia o que é que estamos a Faço a falar. mínima ideia que estamos a falar. apareceu uma É aplicação. o Clubhouse. Sim. Durante a pandemia apareceu uma aplicação que era primeiro só para iPhones. Era um dating Não, app não. para cotas. Não, não. E funcionava como salas de chat. Era uma espécie de chat roulette, mas antes da porcalhice. Pois é, que isso é um Que é, pessoal. tu chegavas lá e dizias, nós criávamos uma sala Aham. e éramos todos oradores. Podiam entrar pessoas para a sala e estar a assistir. Ou nós chamávamos para oradores e eles também podiam falar. E que A salgueirice que descrição não destas era. coisas é linda. Pô. Mas era Sim, sim, mas sim, era- sim, sim. E na altura a Judy tinha uma sala paga que tinha de se pagar só pelo Com o Patreon preço do dela. imobiliário hoje em dia, a quantidade Vai de uma salas que coisa havia assim. nessa altura. Exatamente. Não foi isso que nos lixou. A crise do imobiliário está por aí. Ela tinha uma sala que era paga dela de script doctor. Tipo, que era, tu chegavas lá, fazias as piadas e ela depois ajudava-te, chamava opá, malta que ganha o Emmys e para ajudar, que são amigos dela que ela conhece, e eles estavam lá, tipo, fazes 3 minutos do teu beat e eu ajudo-te a corrigir. Aquilo era pago e tal. E ela ofereceu-me um convite para eu ir ver, para eu ir assistir. E disse, e que se quiseres podes fazer tu 3 minutos. Eu disse, pá, eu não tenho nenhum beat que dê em inglês. Pois é, inglês. Eu só sei falar em português. Tá? Então deixa-te aqui bem comentar os beats dos outros. Então, de um momento para o outro, eu tenho comediantes pá, muito mais experientes que eu, muito bem, e a fazerem o beat perante mim e eu a ter de os comentar. Tipo, estás a ver? Ora bem, nós agora vamos ter aqui o Ronaldo, o Messi e o Mbappé e o Tonho. E está aqui o Tonho também a comentar os gols todos. Posso fazer uma pergunta? Eu acho que nunca te fizeste a pergunta. Qual é que é o teu nome completo? Mas porque és das finanças? Não, só por curiosidade. Não tem nada a ver com Joca. E de onde é que vem a alcunha, Joca? A alcunha Joca vem de Mas Reza não vais Lenda. dizer o nome. Não, nem tem interesse. Mas para o caso sou o Fernando Silva, não tem nada a ver com o Joca. Não dói, Joca. Isso é outra cruz que eu carrego. Reza a lenda que grande parte da comédia no Norte começou no Púlcaros, que era um bar na Ribeira do Porto, nos Arcos de Miragaia, assim aqui, que era Xará? não, o Xará trabalhava lá. Falta-me o nome do senhor e gostava bastante dele. E a senhora, e eu parava lá nas noites de poesia, porque eu fui uma vez a uma noite de comédia, aquelas das primeiras, e o que eu vi era um bar atulhado de gente, assim, atulhado de gente, uma nuvem de fumo, completamente, e pessoal a contar anedotas que eu já conhecia. Eu disse, puseram interesse nisto. E era às quartas-feiras, porque eram as noites de poesia livres. E o que é que tinha nas noites de poesia livres? Aquelas miúdas de esquerda. Que era para pôr as sempre. direitas, não é? Não, e eu gosto de poesia e tal. Tenho muito essa cena. Claro, claro. E eu comecei a frequentar essas noites das quartas. E ninguém me conhecia lá, ninguém. E até que há um dia que E estamos em que ano? estamos em. É 85. Não é 85, não é 85, mas seria 2001 ou qualquer coisa assim. Não seria, isto é pré-levanta-te e ri. Isto é pré-levanta-te e ri sequer. Ou seja, eu por um dia não fui aos primeiros Em levanta-te Portugal ainda está toda a gente vestida de sarapilheira para essa altura. e as mulheres com os bigodes. Bom, estava eu ia ao. Mas se calhar é porque era aquelas de esquerda. Eu ia a essas noites e ninguém me conhecia. E depois o Rui, aí sim, o Rui Xará, chegou à minha vez: o que é que queres? Eu, é um fino. E o tipo chegou lá, chegou ao balcão e disse: olha, o fino ali para o jovem.
E o dono do bar, com o barulho das luzes, percebeu o Joca. Com o barulho das luzes? Sim. E chegou lá e disse: Deixa olha, explicar também o barulho das luzes, que eu também não sei. não conhece o conceito de barulho das luzes? O barulho das luzes é o barulho do ambiente, do bar, a cena toda que está a acontecer. É muito- Está a acontecer muita coisa. O gajo se calhar estava meio bêbado também, podia ser. E Nunca com o barulho sei. das luzes. O barulho das luzes, o gajo chegou lá e serviu: olha, está aqui o fino para o Joca. E o Rui Xará, que sabia para quem é que tinha pedido o fino, o Joca. Chegou a Joca, está aqui o fino. E eu, como ele me estava a dar cerveja, eu não o desmenti. Então passei a ser conhecido como Joca naquela malta. Pronto. Corta para 2008. O bar onde eu vou começar a fazer stand-up é do Rui Xará, do Pedro Neves e do Reinaldo Ventura, que era o artista. Eu vou ver uma noite de comédia de Pedro Neves, em que ele está a tocar. Pá, é daquelas merdas. Posso dizer merdas aqui. Podes, diz quantas merdas quiseres. Pá, nós começamos com um esterco. Merdas. Pronto. E agora a máquina de gelo decidiu também estar a fazer merdas. Estavas a gelar esta hora. Pá, isto é segunda-feira, tem que se fazer Pois. gelo. Não é? Gelo. E então uma daquelas coisas só o Neves é que consegue. Que é. Ele está sentado com uma guitarra a tocar assim. Nem amplificada a guitarra está. Microfone e tal, está assim. E ele está a tocar e a dizer piadas num ritmo tão lento, mas ele está a partir a casa toda. Isto é tudo contra-intuitivo. Tu estás à espera que quando o pessoal, tu metes gasolina em cima do fogo, ele não. Parece que estava ali e quanto mais ele batia nas brasinhas, mais aquilo pegava. E eu, feito estúpido, estava a pensar: eu tenho que fazer isto. Claro. Que é a doença? A doença passa por quando eu também fazia isto. Fui lá e inscrevi-me. Olha, fazem noites de amadores ou open mic e tal, não sei o que. Eles, vamos a ver se arranjamos alguém, não sei o que, porque não havia ninguém. Mas pronto, quando for eu faço. Sim, senhor. Passados os tempos, ligam-me ao Xará. Aí é que eu fiquei a saber que o barco era do Xará. Eu não fazia ideia. Então, cheguei, tem aqui o nome. E eu, Xará, é o Joca. E ele, és tu? Então olha, é mais fácil. Não me falhas na noite, vens no beisebol e tal, não sei o quê. Marcámos a noite. Eu tinha lá um texto maravilhoso que eu andava a produzir desde que me disse que iria fazer isso. E uma semana antes, já estou borrado de medo, caio no disparate de ver o meu comediante português favorito, que é um senhor chamado Pedro Tochas, que tem um espetáculo que se chama Isto Tem Menos Graça. Foi um espetáculo que ele fez só com o material que ele não aproveitou dos outros anteriores. No Campo Alegre, isso não foi? Sim, no Campo Alegre. Ele fazia sempre na sala principal de Campo Alegre. E eu fui ver. E quando chegou ao fim, toda a gente a bater palmas, aí que fixe e tal, não sei o que é. E eu sentado na cadeira assim. E o pessoal, o que é que foi? Não gostaste e tal? Eu, não. O que é que eu vou fazer para o palco? O meu texto não serve. O meu texto é tudo demodé. Está tudo... Pá, não tem jeito nenhum. Pá, e então fui para casa e nessa noite escrevi um texto de mais 10 minutos. Nessa noite escrevi 10 minutos de stand-up. E agora com este texto eu já estou mais confiado que isso é uma coisa. Até que falava sobre livros e tudo. Coisa que não deve ser. Não há umas piadas de... Literatícia. Não quero confundir os livros da Margarida Rebelo Pinto com papel higiênico. Que não está muito longe. Sei lá. As É influências que não há das vidas de coincidência. esquerda no bar, não Era é? essa cena. E eu cheguei lá, pá, e no dia do stand-up faltou um dos tipos que ia fazer. E então eu disse assim: não há problema, que eu tenho 2 textos. Então eu abri e fechei. Na minha primeira noite de stand-up, eu fiz 20 minutos. No início e depois no final. No início e no fim. Que maluco. Éramos 3, eu fiz o abrir. Mas correu bem ao menos? O grande Reinaldo Ventura. Ele dá aquele. O grande Reinaldo Ventura explicou isso bem. Deu-me 2 palmadas nas costas e disse: não precisas ter muita piada, tens muitos amigos. O Batista era um bar pequenino que levava algumas 50 pessoas no máximo e estava cheio e 45 pessoas eram meus amigos. Portanto, aquilo é como nós chamamos a gala de banho, sabes? Nunca tem muito pronto correr mal. São os teus amigos, estou ali para te apoiar e tal. O problema é que Pilim. o vício, e é como é um vício de eu tirar a piada e o pessoal se rir, vai-se embora. Olha, e o vício de comer? Esse é outro. Não é? Esse é mais Esse é outro. fedido, não Esse é é? muito mais fodido.
Isso é mais fodido. Bem, onde é que isso começou? A minha mãe. Vamos mamar quando. Fomos mesmo ao início. Espera aí. Metem o copo que é para. Conta. Não sabes que não se deve pisar o vinho? Não se pisa as uvas. Sim, por isso é que não pisas o vinho. Já está a pisar. Pisamos tomates. Há quem goste. Há uma teoria que diz que ao fazer isto estás a reoxigenar. Está errada, mas não sei, não faço ideia. Continuando. Olha, Isso, estraga isso. É. mais uma vez, continuando, e que uma nhanha qualquer no vinho. Eu não. É mais interessante o vício de cozinhar que o de comer. Porque o de comer é só deprimente. O de comer. Pá, depende. Uma coisa que eu falo muitas vezes com o Ricardo é: há pessoas que têm um vício de comer ou gostam muito de comer, mas não sabem comer. Tu não sabes comer? Sou eu. Tu não sabes comer. Eu adoro. Não, desculpa, é que acabaste Tu de sabes dizer. comer ou não sabes comer? Não saber comer não é tipo comer à desgraçado. Eu não sei comer. Eu sou o tipo que. Se sabes cozinhar, tu sabes comer. Não, pois, é isso que me chateia. Ok, então É vamos que lá. eu sei cozinhar e gosto de cozinhar, mas eu depois, quando me sento para comer, fico um animal. Mas não é nesse sentido que eu estou a dizer. Eu. Não é nesse sentido que eu estou a dizer. Não saber comer não é maneira de comer. Queres explicar, Ricardo? Pá, por exemplo, o que é para ti a francesinha ideal? Pronto. Isso é fodido, Ricardo. Não, Foda-se. calma. Não. Estou a Faz falar- logo o prego na Vamos, caixa. O que é a francesinha ideal? vamos lá, dois campeonatos diferentes. Pronto. Que é a do forno a lenha e a de snack. Mas tu assimilas as duas? Não, separo. Boa. Separo, porque para mim não é a mesma coisa. Mas qual é que é para Vamos lá ti? de snack, porque Sim. é original. Ou pelo menos a mais coisa. Uma boa francesinha tem de ter um molho, tem de ser forte, tem de ser alcoólico e ligeiramente picante. Mas não me pode impedir de saborear nada do que eu vou comer. Boa. Depois tem de ter um ponto de forma, está bem torrado, alto, que é por causa de segurar o molho. O ovo vai só por cima no fim. Mas vai ovo? Por mim vai o ovo. Mas, Eu para mim Mas há quem- já faço. mas eu percebo quem não queira o ovo na francesinha. Mas o ovo é por cima no fim. É ser, é por cima no fim. E depois, aí sim, um bom bife de vaca. Não venham com francesinhas de porco nem de. Já é outra peça de comida. Os enchidos, os bons enchidos. São do Leandro. Não conheço o Leandro. Não conheces o Leandro? Não. Foda-se, mano. Então, E, salsicha- Eu acho que ele está a falar em benefício porque ele disse: eu não sei comer. Portanto, é óbvio que não vai saber da salsicha de leão. não. A salsicha de Leandro é o principal supplier de enchidos das francesinhas, nos principais restaurantes. Não- Salsicha fresca E a fumada. e a picante. fumada. A linguiça. E a linguiça. certo. Leandro, Rio É. Tinto. Os principais sítios de francesinha que tu conheces, muito provavelmente vão ter as salsichas de Leandro. Se não têm, deviam. E depois, certo. E depois uma dose generosa de queijo flamengo. Queijo flamenco. Uma dose generosa de queijo flamengo. Ou seja, agora, tudo que começa a inventar com molhos doces, para mim é sobremesa. Bragas, Bragas, Guimarães, É Vila outra coisa. Real. Mas eu acho que no seguimento do que estavas a dizer, do saber comer, saber comer é ter atenção à forma como os ingredientes são preparados e aquilo que têm ou não têm daquilo que é a originalidade da Certo, receita, certo, por norma. certo. Não é? Acho que Certo, não, mas parar eu por aí aí. sei comer, eu aí sei comer. É isso que estávamos É a isso dizer. que Agora, estamos a dizer. Não, mas isso se comes como um desgraçado, Eu adoro que tu fizeste logo a distinção de uma coisa é de forno, outra coisa é Não, de porque depois a forno é lenha, outra fruta. porque a lenha, especialmente se for forno a lenha, vai trazer Outra cena. traz logo uma madeira para o assunto que Há não um tem nada a ver. sítio, eu até sinto mal de estar a dizer isto, mas acho que há um sítio que faz uma calzone de francesinha. E isso para mim era mudarem de código postal já. Era. Francinhas folhadas, Sim, também. Pronto, por Também exemplo. gosto. Francinhas vegetarianas. Sim. Francinhas de frango. Olha, francesinha de kebab. Outra boa. Não é? Foda-se. Fui a Vila Real. E bolo de dizer carne isso. também. Então não é uma pizzaria, tem uma francesinha com bife normal e um bocadinho de kebab, só para dar aquele gosto. Sabe que se calhar era bom dia em que sobrou. Mas isso é mais parecido com a francesinha original, que é as sobras. E pompita. Que Oi. sobrava, meu. Pompita. E outra que me deixa doido é quando o molho sabe Aqui. a sopa de marisco. A sopa de marisco. mais Quando, não é o toque de marisco.
Não é o gajo que fez o caldo com as cabeças. Não, é o caldo de Knorr. Sabe a sopa de marisco Knorr. Essa é que mata. Isso é muito típico de marisqueiras e alguns snack bars. Sim. Nota-se muito. Bom, fazem muito isso, que é para. E põem um camarão por cima. Estamos a falar disso. Qual é o teu sítio favorito para comer francesinha neste momento? Nesta altura, dois campeonatos diferentes. No campeonato das francinhas de forno a lenha, apesar da batata não ser caseira, para mim mata um bocado, mas a Dona Amélia é imbatível. Dona Amélia em Gaia, imbatível, na Madalena. mas só mata por causa da batata, de resto tudo certo. Comes a francinha XL? Não devia. Então não diz. Sim, ele diz, não devia. Não devia, faço por não comer. E sendo francesinha de snack, é o francesinha café Na Rua da Alegria. na Rua da Alegria. Mais levei lá ao Fábio Porchá. E como é que ele reagiu? Adorou, gostou muito. Ele andou a gravar, esteve aqui no Porto a gravar umas cenas e uma das cenas era preciso um restaurante de francesinha, mas uma que fosse boa e não farta brutos. É isso. Sabes? E eu disse logo à Susana: francesinha café. Vamos ali. Foi certinho. Tinha muito boa. Mas estavas a contar uma história. E tem muito a ver com o. Eu sei. Eu, por causa de não poder comer tudo o que quero, já sei isto. E eu, se for vais comer francesinha ali ao sítio. Eu vou dizer: pá, não me apetece muito, que hoje estou mal disposto. Peço um prego. E depois vou à tua francesinha. A melhor um bocadinho a batatinha. Deixa só provar a batata. Deixa só provar o molho. E eu, entre o molho e a qualidade da carne do meu prego, eu já sei que se aquela francesinha vai valer a pena ou não. Porque 90% já está respondido ali. Quem sabe. Porque eu não posso andar a comer. E ainda por cima que os espetáculos, o gajo tem estas, não é? Que é, tu vais aqui para a Vila Real, vai provar na minha francesinha. Então bem do Porto e não vai... Está muito isso, não é? Rua, viagem, tens muitos sítios onde comes muito. E pior, comes muito e muito bem. Então estás sempre mal disposto. Muitas vezes. Para as francesinhas estou. Cholaguto, é fixe. É essa. Mas então a tua mãe foi quem começou... Não, a minha mãe cozinhava muito bem, especialmente porque a minha mãe era uma cozinheira de tempos de fome. No sentido de tempos de fome enquanto era nova. 6 filhos. E depois o meu pai era um grande gestor, porque era motorista do STCP e criou 6 filhos sem nunca passarem fome. Portanto, grande gestor de empresas, o meu velhote. E a minha mãe era cozinheira dentro com esse economato. E tinha de dar de comer à malta. Não é fácil. Que não é fácil. Né? E eu que sou filho único e o diga, não é? E estás bem constituído. E o que é que filhos aqui dentro. E então a minha mãe cozinhava até para, tendo ela vindo de Marco de Canaveses sem muito mundo, vamos dizer assim, ela até cozinhava muito bem e variado. Só que ela tinha uma virtude com ela, que era deixa estar. Amanhã hoje vou cozinhar e eu, está bem. Estava sempre a protestar que ninguém a ajudava. Claro. Passado 2 minutos, deixa estar. Deixa estar que eu faço. Se não estás a fazer isso estás a fazer bem. Sai daí que não sei o que, pronto. Ai. E então, eu fui sempre cozinhando quase nas costas da minha mãe, no sentido de tinha de apanhar para fora para poder cozinhar e tal. Um ghost cooker. É assim, uma cena assim. E só quando de facto deixei de morar em casa dos meus pais é que, bom, nos últimos 3 anos em casa dos meus pais também, aí só os últimos 3 anos na casa dos meus pais, e depois quando fui morar sozinho é que eu pude começar a cozinhar verdadeiramente a sério, e que eu pude começar agora, pronto. Nós temos uma pergunta que fazemos sempre, que é, eu até deixo para tu fazeres. Qual é a pergunta? Então, não sei, estás a falar. o que é que não comes? Pronto, ele lembrou-se agora. O que é que tu comes em casa que não comes fora? E o que é que tu comes fora que não comes em casa? Calma. Calma, peraí. Eu vou-te dizer o que é que eu como fora que nunca como em casa. Francesinha. Por uma razão muito simples. A curva de aprendizagem de fazer uma boa francesinha era tão grande que eu prefiro escolher um sítio e ir comer lá. Mas também porque é uma coisa social, não é, Francisco? Fazer em casa. Sim. Fazer em casa. Às vezes para os amigos, às vezes não, no dia de bola e tal, também passava bem. Mas a cena de
eu pôr-me a pensar, olha, agora vou fazer uma francesinha. Vou ter de fazer um molho. Não vou agora pegar no molho do Lidl, Dom Duarte, Dom Duarte, estourar ali com um bocadinho de coisa. já não está bem, já não sou eu a cozinhar. Já estamos com problemas. Dom Duarte. Estamos com problemas. Portanto, Eu até sou republicano, pá. nem gosto faço, nada de ora, aí bateria. está. Nem faço, portanto, nunca como francesinha em casa, não como. O que é que eu como só em casa que não como fora? Às vezes também como fora, portanto, não. Deixa-me pensar, porque eu não sou. Há uma coisa que o pessoal tem e eu não gosto, que é a cabidela. O pessoal tem muito isso com as cabidelas e eu não gosto de cabidela. Não, Foda-se. já me mato por o arroz de cabidela sem o sangue. O arroz de cabidela sem o sangue é um arroz de frango Arroz de frango. fabuloso, fabuloso. Mas não, é verdade, é Mas incrível. que É fabuloso, incrível, mas é é incrível, fabuloso. é incrível. Mas não tenho muita cavidade, não tenho assim nada que seja muito esquisito. Pessoal, e frango e tal, o frango das churrasqueiras, adoro frango assado, um bom frango assado é. Mas estamos a falar o que tu fazes em casa que não comes fora. Tu vais fazer frango assado em casa. Não, O que fazes em casa que não comes fora. não como fora, não sei, não há nada. Malta tipo, eu para comer diárias vou comer em casa. Não, mas isso é o meu dia a dia. Isso é o meu dia a dia. Ainda hoje o jantar foi arroz de frango com tomate e pimentos e couve-flor e como é que se chama? Chuchu? Não é chuchu. Berinjela? É restolho. Restolho. Restolho é quando tu pegas nas couves e Grilos? aparas as couves mais feias, aquelas mais. Sim. Estás a ver? E eu vou guardando sempre isso. Caldo verde, mas... Sim, aquelas folhas piores. Eu vou guardando sempre isso. Um caldo verde maturado. É um bocado isso. Eu vou guardando e depois, quando faço este arroz, meto esse restolho, ou seja, pego. Ele entra logo, fica logo a puxar o sabor. Porque a cozinha que eu faço tende a ter muito pouco desperdício. Porque as cascas aproveito para caldo, os ossos aproveito para caldo, É tal economate que vem de família. é um bocado isso. E depois depois não é só a cena, tu comes uma diária e é uma coisa, tu comes um arroz que eu faço e aquilo não tem nada a ver, porque o sabor está a ser retirado de onde ele está, dos ossos e do. Sim. E o que é que tu nunca comerias? Já acho que não sei. Olha, Até fingias que eras alérgico só para não comer. há uma coisa que eu não compro, detesto, que é manga. Então já, manga? Manga. Não Mas já gosto. comeste? Comi, claro. Porque, Qualquer merda que não tenha manga tu não comes. como assim? Não, qualquer merda que tenha Tenha manga. não come. Exato, que tenha manga tu não pior comes. vai-me subir ao nariz e sim. Tu és capaz de fazer uma salada de fruta deste tamanho. Só é um bocadinho de Tiver um manga, bocado de manga, lá ao fundo lá de no tudo. fundo eu Ui, cheira-me a manga. Eu ferrava também faz-me. cheira-me a manga. Agora, eu tenho a cena de provar tudo. Porque eu não acho que posso cozinhar bem Sempre baixo. sem provar. Tu disseste uma coisa interessante outra vez, que foi, tu vais aos restaurantes, tu comes uma merda e depois estás a pensar já na tua cabeça como é que eu vou fazer É isto isso. em casa e melhor. Exato. Não A é? minha- a Já minha te aconteceu cena- assim uma cena... Tenho uma dessas com os cogumelos. Um dos meus. Se eu tivesse de fazer um serviço de assinatura de entradas, primeiro entrada, prato e sobremesa, faria cogumelos recheados de entrada, frango recheado de Saída. prato principal e farofas de sobremesa. Um destes dias troco por risoto, o prato principal, mas o risoto ainda está quase. A cena do frango recheado é que eu faço um sem ossos e o frango fica montado com o recheio, mas desossado. Então tu depois pegas na faca, traz e aquilo não tem ossos para comer, é só carne. frango. Fica muito fixe. Eu aprendi a técnica e é fixe. E os cogumelos aconteceu, porque eu fui comer. A primeira vez que me serviram cogumelos recheados eram assim 4, e eu peguei, parti e comi, e à alarde, tem vir os outros. Isto é a melhor coisa do mundo, pá. Que cogumelos espetaculares. Depois fico. Onde é que foi? Já não existe o sítio. Era o Marus na praia de Canidelo. Acontece que está lá outro Marus. Aquilo era na Mas já não tem gerência cogumelos, já não é a mesma coisa. já não são os mesmos.
Mas não interessa. Porque eu cheguei lá e disse assim: outra dose. E comecei a partir os cogumelos e a identificar os ingredientes um a um. Tenho isto. E depois chego a casa, o que é que eu tenho, o que é que falta, compro e experimento. Normalmente dia a seguir. Porque as memórias têm de estar lá. Não é? E depois digo, eu já sei, isto para ficar mesmo bom. Quando nós entramos, quando eu consigo fazer um match, ou seja, já está mais ou menos como a outra, isto para ficar mesmo bom, eu agora pegava aí e depois vamos para cima, que é, trocas, por exemplo, um truque italiano, em vez de usar bacon, usas guanciale, e E estás lá em cima. Ou para puxar. já fica muito mais fixe. Entretanto, esperança média de vida. Já diminui. Andas aqui a fazer o quê também? Ias a contar. Depois tem a ver com a técnica de aromatizar os cogumelos, que é tu cortas aquilo, pegas em azeite que esteve 2 horas a ferver não, em fundir no confit e 40 grauzitos com erva doce, tomilho, salsa. E o que é que tu fazes enquanto estás a fazer essas coisas? Porque eu acredito sempre que as pessoas são todas uma espécie de ratatouille, apesar de não se acreditarem, são sempre, não é? Então há sempre alguma coisa que está de fundo, alguma coisa que estás... A primeira coisa está a tocar um podcast, sempre. Ok. Há um dos nossos colegas, que eu vou ouvindo aquelas porcarias que eles dizem. Depois, outra coisa é, na minha cabeça, eu quando decido fazer um prato, eu faço a mise en place aqui e ordeno todos os passos. E digo, aqui vou ter 10 minutos no meio desta preparação, vou servir para lavar a louça, daqui para aqui pico as cebolas, e então, em vez de fazer a preparação toda primeiro, ADHD total. eu começo a fazer a preparação, começo e ok, picar alhos, louro, se está a refogar. Começa depois a abrir o refogado, picar a cebola. E quando o alho começa a estalar, tu picaste a cebola, picas a cebola, pões lá dentro e começa a puxar o refogado. A seguir, uma cenoura. Pegas na cenoura, porque vai levar tomate, vai ter acidez, tens de pôr uma cenoura para cortar. Não vou pôr açúcar porque a esperança de média de vida interessa. e eu vou fazendo assim tudo encadeado. Isso faz com que eu seja muito eficaz a cozinhar, tenha o tempo todo muito bem aproveitado e não possa ninguém falar comigo, porque eu sou uma besta. Quando chegar a estar a cozinhar, ninguém se pode falar. Olha, eu acho que lógico, eu quero que me segures no sofá, senta-te no sofá, deixa-me estar sossegado a cozinhar. Posso ou não posso ter respondido isto à minha mulher? Mas tu gostas de cozinhar para todas as pessoas? Adoro. Mas, e isso é que me dá prazer. Eu, para mim, eu cozinhar para mim, cozinho para aprender. Que é, eu ouvi dizer que dava para fazer risoto de morangos. Dá. Pois. E chocolate. Como assim? Risoto de morangos, sim. É tipo o arroz doce, não é? Só que... Não, é outra coisa. Mas é um arroz em benefício de uma sobremesa. Não. Prato principal. Prato principal. Mas eu não pus chocolate. Calma. Mas também há. Mas eu não pus chocolate. Pus mas fizeste o arroz de morangos? De morangos, sim. E ficou bom? Ficou. Mas fiz para aí 10 vezes só para mim. Até servis alguém. Até depois no dia dos namorados fazer para mim e para a minha mulher. Qual é que é, se a tua mulher conseguisse decidir qual é que era o prato favorito dela, que tu fazes? É risoto. Risoto. Ela era risoto. Só que não é esse risoto, é risoto de gambas. De gambas. De gambas, que é o... Desde que eu sou capaz de... Porque é tal cena. A partir do momento que nós fomos ao restaurante e ela pegou no risoto de gambas e ela começou a comer e eu olhei para a cara dela e eu disse, e este orgasmo tem de ser eu a dar-lhe. É verdade. É verdade. Acho que é legítimo da minha parte querer isto. E então fiz o que faço sempre quando há uma receita que eu não domino, que é vou à internet e começo a ver várias receitas da mesma coisa. E vejo para aí 4, 5, 6. Depois, depurar. É isso. E depois digo assim, ok, destes todos concordo com este caminho aqui. Mas não achas que o humor é também um bocado isso? É dentre todas as perspectivas diferentes que cada humorista tem, é encontrar aquele que é o teu caminho, o teu perfil. É exatamente isso. E outra coisa é depois cada prato
levá-lo à excelência, que é repeti-lo vezes suficientes até tu saberes que aquilo vai resultar sempre, como aos beats. Repetir o beat as vezes suficientes para até tu saberes que aquilo vai resultar sempre. E às vezes fazes o beat e meti o alho muito cedo, ou tirei muito tarde. Tirei muito tarde. Pior, quando tu não sabes porquê, mas dizes, este material já me rendeu mais gargalhadas. Eu acho que fiz isto tudo bem, mas hoje se calhar a minha energia era o... Tu achas que o público tem sempre razão? Sim, no princípio de Popper. Não é? O Popper diz o Popper que tu não deves permitir que haja partidos extremistas para não lhes dar a vez a que difundam as ideias. Este é o princípio dele. Eu acho a mesma coisa que o público, que é, a não ser que o público esteja contra ti, no sentido de, ainda há pouco tempo, me contrataram para fazer um jantar de malta de CrossFit. Mas para fazer o jantar ou para fazer... Não, para fazer stand-up. Fazer stand-up no jantar. Podia ser CrossFit. Olha, se fosse fazer jantar, Era melhor, teria sido melhor. Também começa? Também, e não se comia mal lá. O sítio é fixe. Mas o problema é que depois eu chego lá, eu sei que vocês são de CrossFit, não é? E depois tenho 4 piadas sobre CrossFit. E eles deliram todos. E todas as piadas entram, têm todas graça. E a partir do momento que eu deixei de falar de CrossFit, morreu porque eles estavam todos bêbados e aquele público não pode ter razão. Claro. Outra coisa é, tu tens aqui um público que está sentado e disposto a ouvir-te. Vai ter sempre razão. Se o público está sentado e disposto a ouvir-te, vai ter sempre razão. Pode a culpa não ser tua. Pode ser de quem te contratou. Está descontextualizado. Ou seja, eu vi uma colega nossa correr 2.000 pessoas no espaço e ela não tem culpa. Estavam 3.000 pessoas e ela foi fechar o evento e não tem problema nenhum, ela já falou disto em público, foi a Beatriz Gosta no Santos da Rede. Aquilo é tão diferente, tão descontextualizado do que o público está à espera, que o público simplesmente levantou-se e saiu. Claro. Mas ela não tem culpa, porque ela não tem outra coisa para oferecer. Não é aquela cena de dizer é a mesma coisa que depois dos chutes e pontapés a tocar, tens de tocar o Saber Amar dos Heróis do Mar. É verdade. A mostrar o casaquinho, não é? Eu tinha visto isso na entrada. É a minha banda favorita. Tu és um dos maiores fãs de chutes e pontapés. Não, porque eu conheço muito pior do que eu. Mas sou muito. Sabes que eu entrei aqui e eu não fazia ideia, nem tinha visto o casaco. Olha para ti, realmente parece o Tim. Está gordo. Não, o Tim vê pior do que eu. Não, o Tim vê pior do que eu. O Tim vê pior do que eu, que ele está seco, coitado. De onde é que veio esse gosto pelos chutes e pontapés? Percebe isto? Eu nasci em 1976. Quando eu tenho 10 anos, em 86, eu apaixonei-me pela música do Carlos Paião. Sendo por o Paulo Agosto, Cinderela, o Senhor Extraterrestre, pela Amália Rodrigues, o Vamos Lá Cambada, para o Hermano José, que é só o meu ponto mais alto da carreira. Ter cantado Vamos Lá Cambada em palco com o Hermano José. Isso é uma coisa que podia ter morrido. Estava. E quando eu faço 12, os chutes lançam 88. Ou seja, eu apanhei dos 8 aos 12, eu apanhei aquela fase que é Contentores, Circo de Feras, Não Sou o Único, A Minha Casinha, Para Ti Maria, os grandes êxitos dos chutes. Apanhas ao vivo. Apanho naquela altura. E com 12 anos vou ao meu primeiro concerto. E é qualquer coisa. Os gajos ao vivo são uma energia só. E depois nunca mais deixei de gostar dos chutes. Tanto que eu passei aquela fase chunga, em que já não era fixe gostar de chutes. Andava tudo a ouvir os pop-up de jams e não sei o quê. E eu, não, mas chutes é que... Chutes é que é fixe. Chutes é que é e tal. Toca chutes. E depois para a frente apareceu a chamada internet. E a primeira cara da internet, dos chutes na internet, foi o canal dos chutes do IRC, o Mirk. Aí eu fui um dos ops, dos operadores,
sendo que o fundador é o Diogo Beja. O Diogo Estamos Beja. novamente a falar de salas. Estamos. É engraçado. E eu, Falas como assim? os Também- Clubhouse. Era isso. E o fundador desse canal era Diogo Beja e aquilo era malta. E eu tenho amigos, ainda hoje da minha vida, que trouxe para a vida dessa altura. São dos chutes. Dos chutes da malta, do canal de chutes. Porque este cardinal não é hashtag. Este cardinal queria dizer canal. Pois. Ia bem. E então era. Canal chutes. É, canal chutes. E então pronto, é daí que vem a cena dos Há chutes. muitos anos. Há muitos Pô. anos. Senhora. Estamos fechados às segundas, não é? Estamos, hoje a segunda-feira está fechado. Normalmente nós brindamos para acabar com um copinho de. Normalmente aguardente, um bagaço do caseiro mais que há. Tu gostas de bagaço? Não sou. Aguardente? Vínica? Não. Nada de bebidas destiladas? A minha vida favorita é o vinho do Porto. Eu até tenho o formato da pipa e tudo. Está um bocado balseiro, é verdade. É um bocado alto, então estou quase a ser mandado para a Escócia para me meterem whisky, sabes? Que eles fazem isso às barricas quando eles têm muito tempo. E o whisky também gosto. Mas é o destilado, é só o whisky, do resto não. O ideal é isso. Não, porque no mês de maio, ou no passado mês de maio, Sim. Ou maio do ano que vem. não é do ano que vem, não. Acho que à partida, no mês de maio, eu vou lançar o meu primeiro solo ao fim de 17 anos de stand-up. Parabéns. Ganhei vergonha na cara e vou fazer o meu primeiro solo. Então, olha, quando é que é? À partida, estreia em. A primeira data será em Coimbra, 17 de maio, se não me falha a Muita memória. falta. Portanto, Até maio. e a partir daí para a frente, tenho Também. mais datas. Maio. E ao jogo. E a vocês também. Muito boa sorte neste projeto. Fechado à segunda, não é? Isto não é um show, tá, bro? Isto é mesmo para desgostar. Comprem bilhetes para o solo, se ainda houver. Ia. Solo e bilhetes. Como é que se chama? Joca. Muito bem. Não, o espetáculo. O solo chama-se Denso. Denso. E é um caminho pelo humor negro. Que não é só humor negro, mas que tem uma componente muito forte. E muito pela capacidade que eu tenho com respostas de merda que às vezes dou, me meter em problemas. A segunda está fechado, amigo.